maravilhas, salvação das pessoas. Em nome de Jesus, fica conosco. Amém. Bem, receba o servo do Senhor animados, aplaudindo Jesus. Glória a Deus. Querida família, com muita alegria que eu vos saúdo na paz do Senhor. Como é bom poder retornar a essa casa, estar aqui com vocês. É sempre um presente de Deus, eu me sinto sempre privilegiado. Tem que vir congregar para cá também, uai. Essa casa tão abençoada por Deus, é sempre bom poder cultuar com vocês, ver a alegria do Senhor no rosto de cada um de vocês, é sempre um privilégio. É sempre um presente de Deus estar aqui com meu pai, com meu mestre, pastor Tony. Eu quero louvar a Deus por essa família, por essa casa e pela vida de cada um de vocês. Abra por gentileza a sua Bíblia em Gênesis capítulo 7, para que possamos conversar essa noite. Hoje eu estou aqui com a minha varoa, com a minha esposa. Ela é aquela moça daquele vídeo do Instagram, tá, irmãos? Que quando eu estava assim pregando, ela ficava, namora comigo, namora comigo. É prazer, fala para eles, prazer, sou eu, é ela, viu, irmãos? Capítulo 7 do Gênesis, versículo de número 17. Tangedor, fica aí, tá? Me ajuda aí que suas mãos são ungidas. Toca com muito sentimento esse mistério aí. Gasta todas as tags que Deus te deu. Como se você tivesse apaixonado por Jesus. Só para a gente chorar aqui na presença de Deus. Capítulo 7. Impressão minha, vocês estão mais bonitos, gente? Capítulo 7, verso 17, está escrito assim do Gênesis: E durou o dilúvio 40 dias sobre a terra, e cresceram as águas, e levantaram a arca, e ela se elevou sobre a terra, e prevaleceram as águas e cresceram grandemente sobre a terra. E a arca andava sobre a face das águas. E você diga amém por essa palavra. Se assente, família, por gentileza. Obrigado pela educação de vocês, por acompanhar essa leitura de pés. Redobre a sua atenção e deixe o Senhor falar com vocês aqui nessa casa. Esse capítulo aqui é conhecido de todos nós, até mesmo aqueles que não professam a nossa fé. Já ouviu algo, já ouviu alguma fala sobre o grande dilúvio que destruiu a terra. Isso não é uma história de carochinha, isso é provado cientificamente. Esse grande dilúvio que houve sobre a terra. Mas para nós que amamos a Bíblia e que gostamos dos pormenores, dos mistérios entre as letras e as palavras das Sagradas Escrituras, nós sabemos que aqui essa destruição acontece por causa do pecado dessa humanidade, dos homens aqui nessa época. Há um ajuntamento, há um casamento que provoca um jugo desigual entre duas linhagens. Uma linhagem que é descrita no capítulo 4 do Gênesis, e a segunda linhagem, que é a segunda geração, descrita no capítulo 5 do Gênesis. Sem precisar se deter aqui, quem era ou quem foram essas linhagens, embora sabemos, os filhos dos poderosos, como os caimitas, os descendentes de Sete, duas gerações ou dois genes que não poderia se encontrar, até mesmo porque no mundo espiritual uma geração
era uma geração que estava longe de Deus, que profanava o nome de Deus, uma geração de homens malignos, e a outra geração, uma geração piedosa e santa. Mas quando essas duas gerações se unem, esses dois genes se unem, criam homens que vão nascer sobre a face da terra, malignos, sem nenhuma cobertura espiritual, que vão trazer a maldade e a destruição sobre a face da terra, a ponto de Deus falar no capítulo 6 e verso 3, em uma conversa entre a própria divindade, que o meu espírito não contenderá mais comigo por causa dos homens, porque eles são carnais, por causa do pecado deles, meu espírito vai ser retirado da terra. Então há uma junção do santo com o profano, que faz com que haja a retirada do Espírito Santo. Que sirva como nota apenas no início dessa mensagem, para que sirva de aprendizado para cada um de nós, que quando aquilo que é santo se mistura com o que é profano, faz com que Deus se afaste até mesmo de nós. Vou repetir isso aqui. Quando você que é santo se mistura com o que é profano, você corre o risco do Espírito Santo de Deus se afastar de você. Por isso que nesse tempo você tem que entender que o melhor lugar para você estar é aqui na casa de Deus. Você é diferente, você é alguém marcado já com o Espírito Santo, com a graça de Deus. Você é santificado por Deus, e aquilo que Deus já separou não pode visitar ou estar com aquilo que afasta-nos de Deus, que nos deixa longe de Deus. As coisas profanas já não são mais para você. As coisas profanas te afastam de Deus, te deixam longe de Deus. Mas um ambiente como esse faz você sempre estar perto de Deus. Por isso que nesses dias alguém vai chegar diante de você e vai dizer: é melhor você ir para um rolê comigo, em uma quermesse comigo, aproveite esse tempo. Só que você tem que olhar e dizer: é que eu já sou separado para Deus, eu sou santificado para Ele, e eu sei que o santo não pode misturar com o profano, para que ele não se afaste de mim. Quem está entendendo essa revelação, diga alguma coisa para Deus. Isso aqui é sério, irmãos, porque logo o Espírito se retira e os homens ficam sem ninguém para interceder por eles. Não há mais intercessor. E se lembre que o Espírito Santo é quem intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Se os homens estão sem intercessores, se não há ninguém para interceder pelos homens, é por isso que vem a grande destruição ou o grande dilúvio. Porque um intercessor por você, quando você está debaixo de uma cobertura de quem intercede por você, ou quando você é um intercessor, você impede a destruição de chegar na casa e na vida de alguém. Quem pega essa palavra essa noite? Pode ver que a Bíblia fala de duas figueiras no tempo de Jesus. Uma figueira estava plantada até mesmo em uma vinha, em um habitat que não era dela, não tinha como ela crescer, não tinha como ela dar frutos. Mas alguém plantou aquela figueira dentro de uma vinha. Mas quando aquele homem que plantou aquela figueira naquela vinha veio depois de 3 anos e não encontrou frutos nela, ele disse: eu vou cortar, eu vou tirar ela daqui, eu vou arrancar ela daqui, porque já deu limite, já deu prazo. E vocês sabem, já preguei isso aqui, que o tempo ou prazo
de uma figueira dar frutos é 3 anos. Mas quando aquele homem foi cortar, como era justo para ele cortar e tirar aquela figueira, o vinhateiro pulou na frente daquela figueira e intercedeu por ela, dizendo: não toca nela não, deixa eu cavar em volta dela, deixa eu adubar ela, não mexa nela não. Porque quando há alguém para interceder dentro de uma casa, a morte não pode chegar na vida de ninguém. Um machado não vai passar sobre ninguém da sua casa. Enquanto você está aqui clamando por alguém da sua família, por alguém da sua casa, ainda que o maligno chegue para querer tocar em alguém, pela sua intercessão, nada terá o poder de tocar em alguém dentro da sua casa. Só que a Bíblia fala de outra figueira. Essa estava plantada fora de Jerusalém, longe da cidade, no meio do caminho. E Jesus está saindo de Betânia para ir para Jerusalém, é o caminho de Jerusalém. Ele encontra essa figueira fora da cidade, e a Bíblia diz que Jesus foi procurar nela algo. Ele não foi procurar figos, porque está escrito que ele sabia, amigão, que não era tempo de figos. E Jesus não é injusto. Ele sabe quando você está vivendo o tempo da abundância e quando não está. Ele é tão justo que ele não foi procurar figos, ele foi procurar algo. Mas ele chegando ali, ele não encontrou o que ele queria, só tinha folhas, não tinha mais nada. Porque Deus sabe quando a porta está fechada para você e você não consegue dizimar, não consegue ofertar. Ele é justo. Ele não vai ser injusto para com você. Ele sabe quando você tem, ele sabe quando você não tem, ele sabe quando você pode, ele sabe quando você não pode, mas ele quer ver se pelo menos algo você tem. Não, assim também não dá, gente. Para de graça. Se você não falar nada agora, vai água na tua chapinha. Mas eu vou falar de novo. Ele é justo. Ele sabe quando você tem, sabe quando você não tem, mas às vezes ele quer saber se você tem algo aí pelo menos. E o que é esse algo, pastor? Eu não tenho, mas tem algo aqui dentro de mim que deseja um dia ajudar, que deseja ser fiel nas ofertas do dízimo. Hoje eu não tenho, mas pelo menos o desejo eu carrego, que se eu pudesse eu contribuiria mais, eu faria mais, eu estenderia minhas mãos, eu ajudaria mais. Que você tenha pelo menos esse algo aí, que Jesus sempre vem procurar dentro de nós. Não, dá uma olhadinha aí para esse crente aí perto de você e diga assim: e aí? Você tem pelo menos algo que ele possa achar? Ele não foi procurar fruto, ele foi procurar algo. Ele sabe quando você tem, sabe quando você não tem, sabe quando a tua fé está lá em cima, que você consegue orar, levantar na madrugada, coloca o relógio para tocar, o celular para despertar, às 3 da manhã, para colocar o joelho no chão, para clamar. Mas ele sabe quando você está aqui dizendo: Deus, eu estou numa guerra tão grande, que eu não consigo nem orar pela minha casa, eu estou sem força, mas eu sei que o Senhor sabe que aqui dentro de mim, eu queria estar clamando pela minha família, eu queria estar livre desse pecado que tanto me rodeia, eu queria vencer essa fraqueza, e Ele te trouxe aqui para dizer: eu vou abraçar a tua alma, porque quando você não pode, você tem um intercessor para interceder por você. O meu Espírito não te abandona, eu não te deixo, eu intercedo por você com gemidos inexprimíveis.
Mas essa figueira, fora da cidade, Jesus não encontrou nada, amaldiçoou a ela. Está escrito que imediatamente ela secou. Oh, como é importante você estar aqui. Aqui você está debaixo de uma cobertura. Nossa, também não dá, gente. Finge que você está aí pelo menos, meu. Como é importante você estar aqui nessa casa. Aqui você está debaixo de uma cobertura espiritual. Maldição nenhum vai pegar em você. Macumba nenhuma vai acertar você. Feitiço algum vai encontrar você. Se acender a vela vai apagar. Se costurarem a boca do sapo com o teu nome, o sapo vai morrer, mas você vai viver. Maldição nenhuma vai pegar em você. Aquela figueira não tinha ninguém para interceder por ela. É interessante que um dia Davi foi para uma guerra contra Nabal, e Nabal com seu exército, e Davi não temeu, mas de repente apareceu Abigail, a mulher de Nabal, e parou diante dele e fez uma intercessão. Suja suas mãos não, rei. Esse homem aqui é um bêbado. Não vale a pena você sujar as mãos. Volta com o seu exército. Não perde tempo com ele não. Está escrito que um exército não parou Davi, mas uma intercessão de uma mulher fez Davi voltar atrás. Ah, gente, para de graça. Eu estou querendo dizer a você que se um exército não parou Davi, a intercessão de uma mulher fez parar uma guerra. Olha, gente, eu li um outro mistério aqui, eu ia falar outro negócio aqui, mas desceu um comando aqui, é Deus que está mandando dizer. Eu não sei o que você tem falado com Ele, eu não sei para quem você tem intercedido, mas algo vai acontecer na tua vida aqui. E manda Deus falar para a tua alma: eu ouvi as tuas palavras, eu vi as tuas lágrimas, eu enxerguei a sua oração, e do jeito que está, não vai ficar. Eu paro uma guerra por causa das suas palavras. Quem está aí? É menina, Xeremaia. É uma presença aqui nessa casa, gente. Eu não sei se você pode, se você tem comunhão com essa pessoa que está perto de você. Se não tem, se apresenta aí, porque estamos em família. Diga para ele assim: pelas suas palavras, Deus vai parar uma guerra hoje. Não, você não está falando não, hein, meu? Eu vou descer aí embaixo. Mas assim diz o Senhor nessa casa. Uramaia, Irmidicoma Narabaia, alguém ficou de pé lá atrás, porque já entendeu o mistério. Alguém está adorando ali também. Por causa das suas palavras, Deus vai mudar uma circunstância na sua história. Por causa da sua oração, por causa da sua intercessão, Deus vai parar uma guerra nessa noite. Eita, gente. Eita, gente. O ataque na mente daquele moço vai parar. O ataque na mente daquela moça vai parar. O ataque naquela empresa vai cessar. A fofoca vai cair por terra. O levante vai se paralisar. A mão de Deus vai parar essa guerra. Então, nesse tempo de destruição,
Deus encontra um homem fiel chamado Noé. Diz: Noé, você vai construir uma arca. Vou te dar um projeto. E você vai fazer conforme a planta. Irmão, se você soubesse o comando de Deus que está vindo aqui nessa noite, eu não perderia uma palavra. Eu vou te dar um projeto por esses tempos, por esses dias, por esse tempo. Eu vou colocar nas tuas mãos algo. Tudo que você precisa fazer é seguir a planta. Porque o que vai vir para tuas mãos é o Senhor que está revelando. É o Senhor quem está te dando. Você vai construir uma arca. E tem um mistério aqui, irmãos. Não sei se vocês estão prontos para receber isso aqui. O capítulo 6, eu acho, se não me falha a memória, que é o verso 14, Deus diz assim: e você vai construir essa arca com madeira de gofer. Se vocês quiserem da mídia, os midianitas, ou midianita não, colocar na tela, por gentileza. Me ajuda aí, meus amigos, brincadeira. Capítulo 6, verso 14, Deus diz: Noé, você vai construir uma arca com madeira de gofer. Só que quando você procura isso, até no Google, você não encontra essa madeira. Alguém colocou lá. É uma madeira que não se achou ou que não se acha na terra. Ou de cipreste, conforme está aqui. Algumas traduções diz de gofer, cipreste, gofer. Não se acha. Eu perguntei, Lucas, qual que é o mistério, Deus? Se não tem essa madeira, da onde é que veio? Daí os meus botõezinhos aqui pensaram: se não tem na terra, só existe um lugar que poderia estar essa madeira. E eu pensei, amigão, e não é heresia não, porque eu tenho base para pensar. Não tenho texto, mas tenho imaginação. Tinha algo ali diferente ainda na terra, que Deus plantou, chamado, você é muito ligeira, Éden. Então eu imagino que o único lugar para ele achar essa madeira era exatamente dentro do Éden. E não é só eu que falo, tem alguns historiadores que também mencionam, e comentaristas. Então o Éden era um lugar que estava fechado. O homem Deus colocou ali, ele pecou, Deus coloca ele para fora e fecha o Éden com 2 querubins e uma espada ainda fumegante. Mas quando Deus quer dar algo para você, Ele revela onde ninguém tem acesso. Porque para quem tem secreto com Deus, para quem achou graça diante de Deus, Deus abre o caminho que Ele fechou para muitos entrar. Mas para o Noé, Ele diz: você tem livre acesso, pode entrar, porque eu vou te entregar algo que ninguém tem nessa terra. Levanta a mão que vai descer um comando aqui para você. De calamaraxéria, remube de calabaia. Eu estou com uma fala profética aqui. Está pingando azeite na minha língua. E manda Deus profetizar nessa casa. Assim diz o Senhor: eu vou colocar você em mesas que você jamais imaginou que poderia se assentar. Eu vou dar acesso para você em lugares que você jamais imaginou que poderia acessar. Eu vou colocar você diante de lugares que você jamais imaginou que ia entrar. Eu estou abrindo a porta da revelação nessa casa. Meu Deus, se prepare para essa série, você receber o que ninguém jamais recebeu. Eita, gente, Duramarachanda. Se prepara para você ter acesso aonde ninguém tem acesso. E alguém vai olhar para você e vai dizer: como você conseguiu se encontrar com aquela pessoa?
Quem é que está te ajudando nisso aí? É fulano? Mas é tão difícil ter acesso ali. Quem é que te deu isso aqui? E você vai dizer assim: é que Deus achou graça em mim e disse: eu vou abrir uma porta que poucos têm acesso. Eu fechei. Imagina Noé chegando e os anjos olhando assim: o senhor me perdoa, mas depois o senhor corrige. Fala para ele: é um menino ainda, emocionado, às vezes está pregando e se empolga. O senhor é meu mestre, o senhor pode falar. Então imagina Noé chegando ali, os anjos: e aí, alguém viu? Não, Senhor, é só eu que estou aqui. Então entra, não fala para ninguém. E Noé saía com as madeiras, e depois chegava lá às escondidas, e daí ele lixando a madeira, e ninguém percebia. Isso aí deve ser algo normal, algo qualquer. Ninguém percebe aquilo que Deus está dando para você. Posso falar um negócio para você? Tem familiares que nem vai conseguir enxergar que aquilo que você está carregando é algo de Deus. Vai ter gente da sua família que não vai conseguir perceber que o que você carrega é algo que Deus revelou. Porque Noé tinha irmão. Tinha ou não tinha, gente? Noé talvez tinha até os pais vivos. Eu não sei. Eu não fiz essa matemática ainda. Noé tinha os irmãos, os tios, os primos, até os cunhados. Aqueles cunhados que só você sabe que você carrega. Aqueles, deixa pra lá. Imagina ele chegando: você está doido, Noé? O que você está fazendo aí? Estou construindo aqui um naviozão, porque vai chover, hein? Era bom você me ajudar, porque eu estou contratando ajudantes, né? Vai ter muita gente que não vai acreditar no seu projeto, não. Vai ter muita gente que não vai crer, não. Depois vão querer mandar currículo, mas a porta está fechada. Fora de graça, quem está aqui nessa casa? E Noé pregando, martelando, colocando as coisas, e Deus dizendo: faz conforme está na planta, faz conforme eu mostrei o desenho, e você vai fazer conforme eu estou falando para você. Tem um limite, tem uma medida, você tem que saber isso aqui. Não cabe todo mundo nessa arca também. Quem está aqui nessa casa? Às vezes você vai querer colocar muita gente, e Deus fala: não, tem uma medida. Não dá, não cabe, não entra. Vai ficar apertado demais. Alguém vai passar mal se entrar aí. Então é melhor você seguir a medida. Você vai dobrar o seu joelho, você vai falar com Deus quem é que vai entrar nesse projeto, quem não é, para não entrar. Eu estou debaixo de uma profecia aqui, gente. Deus vai colocar um negócio nas tuas mãos. Está revelando um projeto para você nessas quintas-feiras. Se prepara, porque esse ano Deus vai colocar você diante de uma visão nova. Vai parecer loucura, vai ter gente que não vai acreditar, vai ter familiares que vão rir, que não vão aceitar, mas assim diz o Senhor na minha boca: segue o plano, segue a medida, segue a planta, não desvie nem para a direita, nem para a esquerda, porque sou eu, o Senhor, quem está revelando esse projeto para você. Constrói a arca, e agora ele olha para a planta, não tinha volante, leme. E Deus falou: entra para dentro. Ele entrou, Deus fechou a porta. E Noé tinha pregado que ia chover, ninguém acreditava, irmãos. Não chovia na época, não chovia não, é sério. Pode procurar aí. Eu gosto muito de Adalto Lourenço, esse cientista é terrível. Procura lá, ele é terrível. Ele diz que não chovia mesmo não, e está na Bíblia que não chovia. Capítulo 2, versos 5 e 6 do Gênesis. Viu um vapor da terra que regava a terra. O vapor subia e regava, mas não caía chuva. E o Noé dizendo: vai chover. O povo a gente nem sabe o que é isso. Ninguém acredita na nossa mensagem, irmãos. A gente prega que Jesus vai arrebatar a igreja.
O povo não acredita. E olha que o arrebatamento é um fato, porque já aconteceu. Vocês não estão aí não, meu. Vou falar de novo. O arrebatamento é um fato. O que Noé pregava não era fato não. Não chovia. Agora o que nós pregamos é um fato. Enoque foi arrebatado, Elias foi arrebatado, o Moshe, Deus matou, deu um paranauê, ressuscitou e arrebatou. O Elias foi arrebatado, e o Elias era arrebatado direto, de um lugar para o outro, e depois foi arrebatado para Deus. O Hermes Oliveira já 3 vezes. Eu não posso falar isso aqui não, isso aqui é segredo de estado. Uma vez até aqui em São Bernardo, ela estava comigo, mas deixa para lá. Isso aqui, só quando Deus permite eu falar. Vocês estão aí, gente? Eita, estou sentindo Jesus aqui nessa casa, irmão. É gostoso quando a palavra está doce nos nossos lábios. Quando a gente sente Jesus de pertinho e Ele falando e revelando a nós. O que eu estou falando na tua boca vai acontecer. Estou trazendo um projeto. Só que você vai entrar para dentro desse projeto, você vai procurar volante, você vai procurar leme, e você não vai achar, porque quem guia essa arca não é você, quem vai estar no controle sou eu. Porque senão você vai querer ir para a esquerda, e eu vou estar falando vem para a direita, e você não vai obedecer. Por isso que eu não vou colocar volante. Você vai dizer, eita gente, dentro daquela empresa eu só administro isso aqui, mas o dono é meu Deus. Vou falar de novo. Você vai entrar dentro daquele negócio, daquele escritório, dentro daquele consultório, dentro daquela empresa, e você vai dizer, isso aqui o dono é Deus, eu só administro. Não tem volante, não tem leme, quem está no controle é Deus. Pegue essa palavra. É, irmão, aquela arca era um projeto de Deus, e o projeto de Deus ali dentro, Deus falou, é 3 andar, Noé. O primeiro andar vai ficar a sujeira dos animais, o segundo, os animais, e o terceiro, você e a sua família. Você tem que entender que esse projeto ele tem 3 níveis. E às vezes você vai encontrar sujeira, às vezes vai ter até animal. Imagina Noé vendo assim a cobra vindo. Deus, vou deixar a cobra aqui. Você vai ter que aceitar às vezes a cobra. Dentro de um projeto você vai ver a cobra ali, o cavalo, coiceiro. Lá, 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 lá. Não é grato a nada. Só que você vai dizer, o importante é que eu não estou no mesmo andar que eles. Vai estar ali na arca. Tem o segundo, tem o primeiro andar das sujeiras. A sujeira aparece, está ali, os animais. Só que você está do nível de cima. O nível de cima faz você não se contaminar com a sujeira e não ser como os animais. Meu Deus. E lá vai a chuva, cai a chuva, abre as fontes dos grandes abismos, porque só a chuva do céu não era capaz de fazer o dilúvio acontecer. Irmão, já deu meu horário, outro dia a gente volta. Daí o texto que lemos, aquela arca que estava lá no chão, e Deus fechou a porta por fora, está escrito, para que Noé não abrisse para ninguém. Imagina os parentes batendo, abra Noé, abra. Imagina as pessoas vendo a chuva, a arca ali. E foi Deus que fechou, porque porta que Deus fecha, homem nenhum abre, e Deus fechou por fora. A porta que o homem fecha, Deus abre. Mas quando é Deus que fecha, irmão,
Pode ver que para Pedro, o Herodes mandou colocar eles na cela, mas a igreja orava. A oração da igreja trouxe o anjo. O anjo trouxe o Pedro. O Pedro bate na porta das irmãs que estavam orando. Quando Pedro bate a porta, Rode olha assim, vê que é Pedro e não abre a porta. Ô paizão, o senhor sabia que tem gente que está dentro da porta, sabe que é você que está batendo na porta, sabe que você só está batendo porque é tempo de você bater e é resposta de oração, mas não abre a porta para você. Mas só que não tem só Rode dentro da porta, tem outros também dentro da porta. E se Rode não abrir, Deus vai trazer outro para abrir. Meu Deus, quantas pessoas viram você bater na porta, sabe que é o tempo de Deus, que é resposta de oração, mas não abre para a gente. E eles estão lá dentro. Só que se Rode não abrir, Deus vai trazer outro para abrir. Porque porta que o homem fecha, Deus abre. Mas essa porta aqui que Deus fechou, ninguém abria. E agora aqueles homens vê a arca subir. E é o texto que lemos. Porque projeto de Deus. Se você esquecer tudo que eu preguei aqui, não esqueça dessa frase. Projeto de Deus não fica embaixo. Projeto que Deus fez para subir, Ele vai fazer subir. Quantos recebem essa palavra, gente? Irmãos, vocês são uma família, vocês são gente boa demais. Com a permissão do nosso pastor, se coloque de pé para nós não terminar tarde, você sair daqui feliz, voltar na próxima quinta e ainda pedir para o pastor. Depois deixa o pastor Hermes fazer outra série aí, voltar todas as quintas. E eu vou terminar rápido, porque dizem por aí que pregador quando termina rápido ele volta. Então eu vou terminar no horário. Tá bom? Então, gente, guarde isso aqui no seu coração. Por esses dias, esse ano, anote isso aí. Você tem uma agenda? Você tem um negocinho que você gosta de anotar, as palavras proféticas? Tem uma Bíblia que você gosta de anotar? Escreva lá, marca lá, no seu celular, não importa, onde for. Esse ano, Deus vai me revelar um projeto e vai colocar nas minhas mãos. Escreva, marque essa quinta-feira. Marca um horarinho ali, de relógio, uma hora de relógio, para você orar em cima desse projeto. Porque promessas que Deus faz para a gente tem que falar delas para Deus. Irmão, eu não deixo barato não, que Deus falou para mim não. Tem coisa que Deus falou há 20 anos atrás, eu comecei a viver agora. Porque você tem que entender que existem projetos de Deus e promessas que não é do dia para a noite. Tem profecias que Deus fala para a gente que acontece na mesma semana, no mesmo mês, no mesmo ano. Agora tem coisas que Deus vai falar para você que você vai viver daqui 10 anos, 15 anos, mas você vai viver. Só que há uma profecia aqui, e essa aí eu gostaria mesmo que você anotasse. Vai colocar na minha conta, tá? Porque Deus vai revelar algo para você por esses dias. Esse ano é um ano de um projeto novo chegar, tá? E você vai orar, marcar uma hora que você consegue orar. Não importa se é à tarde, se é manhã, se é de madrugada. A hora que você consegue falar com Deus. Não sei do que você trabalha, o que você faz. Se é no Uber, quando você for pegar um passageiro, as horas que o passageiro não estiver ali, se estiver ali também, ore baixinho, mas você vai. Não sei se é o que você faz, o que você vende, o que você carrega. Mas no horário que você tiver, você vai falar com Deus. Eu quero viver a sua promessa. Ô gente, Deus colocou no meu coração aqui. Eu sei que essa casa não é disso não. Mas às vezes que Deus mandou a gente fazer, essa casa não faz isso. Mas todas as vezes que Deus me revelou ao pastor, o anjo dessa casa, Deus honrou os nossos desafios aqui. E Deus está me incomodando
para chamar aqui pessoas para vir com um sacrifício aqui nesse altar, em prol dessa revelação. Irmão, você paga um coach, paga ou não paga? Tem que pagar. Vou te explicar por quê. Você vai ouvir uma chave, um código que vai destravar você, sim ou não? Isso em Levítico é a oferta da ignorância. É aquilo que você não sabe, e quando você descobre e aprende, você tem que dar por gratidão. Eu quero chamar aqui 30 pessoas de coragem. Tem mais de 40, mas 30 pessoas de coragem para os próximos 30 dias viver um grande resultado dessa semente. Você vai plantar aqui nesse altar uma semente da primícia do nosso país, que é R$100. Você que é empresário, pula 10 casas, desce mais. Você pode. Você vai dar uma oferta diferente. Você vai dar R$1.000. Você que é empresário e tem seu negócio, porque você já não está no mesmo nível daquele que sonha. Lucas capítulo 16, verso 9. Agora você que deseja participar dessas riquezas injustas, é quando você não tem, mas oferta